Show de bola, moçada. Tô de volta. Vamos lá. Seguir. Módulo de negações e equivalências. Brunão, tá começando a me dar uma agonia porque é muita regra para guardar. Dentro desse bloco aqui, eu lavo as minhas mãos. Dentro desse bloco aqui, eu vou trabalhar com regras de equivalências que aparecem menos. Se for lidar aí com as mais famosinhas, essa que tá aqui, né? Negação de ou, que é o que a gente, desculpa, equivalência de ou, que é o que a gente vai ver aqui dentro desse bloco, aparece menos. Agora, quando aparece e você tá ligado, amigo, é um abraço, porque é ponto certo, porque as questões tendem a não ser assim tão complexas, mas ao mesmo tempo é questão que derruba geral. E a tendência, e até pelo que a gente tem estatisticamente, né, independentemente de qual seja a banca, a gente tem uma tendência muito grande a mirar sempre nos conectivos. E, ou e sim, então. Indiscutivelmente, são as situações que vão ter regras que mais vão cair. Né? Tudo que envolve e, ou e, principalmente o sim, então, sempre que vai ter mais chance de cair. Se somente se fica ali meio de lado, e o ou, então, coitadinho, nem se fala. Ele é o conectivo da disjunção exclusiva, eu acho que ele carrega essa carga mesmo, né, daquele cara excluído. O ou é o excluidão, mas quando aparece e você está por dentro da regra, é um diferencial. E aí aqui, em alguns minutinhos, você acompanha esse vídeo, pega ali a manha, mesmo que você não vá gastar tanta energia treinando ou memorizando essas regras, no finzinho aí, numa reta final próximo da prova, pega e dá só uma lembrada. Vamos lá então, organizar as ideias aqui sobre equivalências do ou. Vem comigo então. O negócio é o seguinte, olha para essa que está aqui. Não. Que monstrinho é esse que está aqui? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar que você já conhece essa regra aqui comigo. Vou trazer o exemplo por escrito, e aí você vai entender o que está na simbologia. Vem cá. Quando eu falo para vocês isso aqui, olha, que ou estudo, ou viajo. Ou estudo, ou viajo. Ou estudo ou viajo, a gente sabe que acaba sendo equivalente a. Já falei com vocês sobre isso aqui outras vezes. Olha, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que estudo ou viajo, mas não ambos. Certo? Ou estudo ou viajo vai ser a mesma coisa eu afirmar que eu estudo ou viajo, mas não ambos. Bem, isso aqui eu já falei, né? Quando a gente fala ali, né? Quando a gente usa o mas não ambos, é justamente para dar a entender que as duas coisas elas não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, o lance das duas coisas não poderem acontecer ao mesmo tempo, do ponto de vista lógico, isso já fica marcado simplesmente com ou. Se fosse para dizer que estudo ou viajo, e sempre a gente sempre tem uma noção exata do significado dos conectivos. Se eu chego para vocês e afirmo que eu estudo ou que eu viajo, sabe, nunca percam a essência do que a gente está falando desde o início do curso. Se eu utilizar aqui o conectivo ou simples, eu estou te dizendo que para aquela frase ser verdadeira, pelo menos uma das duas coisas tinha que acontecer. Então, se eu chego para você e falo assim, eu estudo ou eu viajo, se o conectivo que eu estiver utilizando for o ou, do ponto de vista lógico, eu entendo que aquilo ali pode se concretizar se eu apenas estudar, se eu apenas viajar, ou inclusive se eu puder fazer as duas coisas, estudar e viajar. Certo? Essa é a essência do conectivo ou, do conectivo da disjunção inclusiva. Recebe o nome de disjunção inclusiva justamente porque inclui a possibilidade que as duas coisas aconteçam. Agora, a gente está abrindo esse bloco aqui para mirar no ou. O ou, a gente precisa saber do básico do básico. É aquele cara da exclusividade. É o conectivo cuja tabela verdade pede sempre a presença de apenas uma verdade. Não adianta ter mais de uma verdade. Para o ou é uma verdade ponto final. Então, para o ou é tudo aquela ideia do único, certo? Da única verdade. Então, quando eu digo que estudo ou viajo, se eu parasse aqui, eu estaria dando a entender que as duas coisas até poderiam acontecer. Só que quando eu fecho colocando o mas não ambos, com mas não ambos, eu estou reforçando a ideia da exclusividade. Não consegue perceber a mudança do sentido? Estudo ou viajo, até aí é disjunção inclusiva. Admitiria a possibilidade das duas coisas acontecerem.
Quando eu fecho dizendo mas não ambos, eu estou querendo dizer então o seguinte, olha, mas as duas coisas juntas não dá. Então eu matei a ideia da inclusão, eu matei a possibilidade de estudar e viajar. Como que simbolicamente eu estou traduzindo isso? Olha que coisa linda, olha para cá. Ou estudo ou viajo. Vamos chamar aqui estudo de P. Vamos chamar viajo de Q. Ou estudo ou viajo, simbolicamente ficaria assim, olha. Ou P ou Q, certo? Como que eu vou simbolizar isso que está aqui? Estudo ou viajo? I, ou, I. O mas, que é o meu E. Como que eu represento o lance do não ambos? Moçada, o não ambos, não, a gente sabe que é o tio. E a ideia do ambos? Não ambos é a ideia de que não dá para as duas coisas acontecerem. Ou seja, não dá, vou colocar aqui, olha, o não ambos é como se fosse o não, vamos colocar assim, olha, é como se fosse o não estudo e viajo. Consegue perceber? Não ambos é como se fosse o não, e aí a ideia do ambos é das duas coisas, ou seja, de estudar e viajar. Então quando eu falo estudo ou viajo, mas não ambos, é como se fosse e não dá para as duas coisas. E não e. Então é daí que vai surgir esse monstrinho, olha, que eu coloquei aqui em cima. Se você vier para a coisa escrita, para a sentença escrita, eu acho que fica mais fácil de você entender essa regra que está aqui. Que, claro, ela vai poder ser demonstrada através de construção de tabela verdade, não se discute. Eu posso estar aqui te apresentando a escrita, eu posso estar te convencendo de que são frases equivalentes, né, com sentidos iguais, e você pode falar assim, não, mas eu não acredito nisso não, velho. Quero ir lá para a tabela verdade. Então você pode construir a tabela verdade da sentença P ou Q e não P e Q, que você vai ver que vai gerar os mesmos resultados ao final da sentença ou P ou Q. Mas na prática, é aquilo que está ali. Dizer que ou estudo ou viajo, é entender a essência do conectivo ou. A diferença do ou, desculpa, entender a essência do conectivo ou. A diferença do ou pro ou é justamente a ideia de que o ou não vai admitir que as duas coisas aconteçam. E eu posso, inclusive, verbalizar isso, dizendo, estudo ou viajo, mas as duas coisas juntas não, mas não ambos. Estudo ou viajo e ou que. Esse ou que está aqui, ó, o ou com sentido de inclusão, porque até aqui, gente, até aqui o sentido é de inclusão. Estudo ou viajo. Até ali, eu estou no sentido de que as duas coisas poderiam acontecer. Para eu reforçar a essência do ou, eu marco isso com o mas não ambos. Então fica P ou Q, o mas, que é o meu chapeuzinho, e a sacada aqui, a meu ver, né, que vocês tomem cuidado, é justamente com o entendimento do não ambos. O não ambos é que não dá para as duas coisas, ou seja, não dá para eu estudar e viajar. Por isso, então, eu coloquei nessa simbologia que está aqui, que acaba sendo a que foi aqui apresentada, certo? Então, digamos o seguinte, essa leitura que está aqui, isso que está aqui, olha, teoricamente, nesse ponto do curso, eu precisaria que você já estivesse bem tranquilo, porque eu já fui falando sobre isso aqui com vocês algumas vezes, né? A gente ainda não tinha, talvez, simbolizado essa escrita. E agora ela está aqui, então, oficializada para vocês, olha. Ou P ou Q é a mesma coisa que P ou Q e não as duas coisas. E não e chapeuzinho Q. Fechado? Bem, essa é uma regra de equivalência. As outras que eu coloquei aqui, elas são promoção do que você já tinha visto comigo aí no seu bloco anterior. No bloco anterior, eu trabalhei com vocês a equivalência do conectivo se somente se. Você lembra como que eu tinha feito lá o jogo da equivalência do se somente se para o ou? De início, eu tinha te mostrado que se somente se e ou, eles têm características opostas, certo? Para eu transformar esses caras que são opostos no mesmo, ou seja, pegar duas sentenças que tenham conectivos opostos, mas que elas traduzam o mesmo sentido, que elas sejam iguais, a gente viu que bastava virar a chave de umas, ou seja, bastava negar uma das partes. Ou eu negava a primeira, trocando se somente se pelo ou eu negava a segunda, trocando se somente se pelo ou. E a gente viu no bloco anterior que dava para eu fazer a equivalência do se somente se para o próprio se somente se. Do se somente se virar o próprio se somente se, eu posso negar as duas partes, certo? A vantagem é o seguinte, se no bloco anterior você conseguiu guardar a ideia, aqui agora é promoção.
você guardou 3 lá, tá ganhando mais 3 aqui. O problema é se ali na frente você não guardou, porque aí o raciocínio que vai seguir aqui vai ser o mesmo, tá bom? Você vai ver que a equivalência que eu trouxe para vocês aqui, olha, do ou para o si somente si, tem duas equivalências aqui, olha, de ou para o si somente si. Lembre-se, esse símbolo que está aqui no meio é o símbolo de equivalência, certo? Então, como que eu faço essas equivalências aí do ou para o si somente si? Você vai perceber, olha, eu nego, se eu negar a primeira, eu mantenho a segunda. Se eu mantiver a primeira, eu nego a segunda. Tá vendo aí? Nega uma, mantém a outra. Se eu negar a primeira, eu mantenho a segunda. Se eu mantiver a primeira, eu nego a segunda, certo? Ou eu posso fazer o ou com o próprio ou. Ou com o próprio ou, aí eu tenho que negar as duas partes. E tudo isso aqui cai na mesma história também do que eu vi com vocês no bloco anterior. Brão, cara, eu não sei se eu vou querer ficar guardando essas regras. Eu acho que na hora da prova eu fico mais seguro se na hora lá eu pegar e construir uma tabela verdade. Dependendo da situação, pode ser que dê para construir mesmo. Se for uma proposição formada por duas simples e tal, uma tabelinha ali com 4 linhas, o negócio é que a gente não tem muito como prever até onde vai a criatividade do cara. Dá para imaginar questões simples? Dá. Agora, dá para imaginar questões mais complexas que envolvam isso que está aqui no meio de um exercício às vezes mais complexo? Sim. Mas aí é você com a sua estratégia e com o seu tempo de preparação para a prova, certo? Dá para se demonstrar isso tudo por tabela verdade? Sim. Inclusive sugiro que aí do outro lado você faça. Não vou fazer aqui, porque no bloco anterior eu já trouxe uma ideia semelhante, mas pode fazer. Construa aqui, olha, a tabela dessa menina, construa a tabela dessa. Você vai perceber que combinações iguais para essa vai gerar, né? O VV dessa que está aqui vai gerar o mesmo resultado VV dessa. O VF dessa vai gerar o mesmo resultado VF dessa. E assim também vai acontecer com as demais. Para a gente trazer para vocês aqui um exemplo escrito, vou usar essa mesma frase que eu tinha colocado aqui, olha, ou estudo ou viajo. Ó, ou estudo ou viajo. Ou estudo ou viajo, eu vou poder dizer que vai ser equivalente a... E aí vem comigo. Vamos criar então essas situações aqui. Do ou para o si somente si. Ou e si somente si, guardem. Ou e si somente si, a essência das tabelas é de tabelas opostas. A essência é de oposição. O VV que dá em um era resultado oposto no outro. Então, ou e si somente si, de cara, guardam ideia de negação, como a gente vai ver. Certo? Eu tenho a possibilidade de tratar o ou e si somente si como conectivos opostos, como conectivo de negação. Só que aqui eu estou querendo fazer com que esses caras sejam iguais. Quero gerar uma equivalência do ou para o si somente si. Então, como que eu faço esses caras que são opostos traduzirem o mesmo sentido? Eu viro uma das chaves, eu nego uma das partes. Então, para aquele ou que está ali virar um si somente si, aquele ou que está ali virar um si somente si, eu tenho duas opções. Ou eu mantenho a primeira e nego a segunda, ou eu nego a primeira e mantenho a segunda. Então, ó, se eu for, deixa eu só seguir a ordem que a gente tinha colocado aqui, de negar a primeira. Ó. Se eu for negar a primeira, estudo, eu vou transformar aqui em não estudo. Certo? E mantenho ali, olha, o viajo. Então, para esse ou virar o si somente si, inicialmente eles têm ideias opostas, mas para que eles traduzam a mesma ideia, uma parte eu viro. Estudo eu transformei em não estudo, então a segunda eu vou manter. Eu quero manter o estudo? Não tem problema nenhum. Então deixa lá, olha, estudo, não tem problema nenhum. Mas aí eu coloco estudo, se somente se, aí eu nego a outra. Onde está escrito viajo, eu coloco estudo, se somente se, eu não viajo. Fechado? E se for do ou para o próprio ou? Do ou para o próprio ou, é o que eu te falei. Para esse cara ser igual a ele mesmo, aí eu tenho que girar as duas partes. Se eu girar só uma, eu estou transformando ele no equivalente ao conectivo oposto. Se eu girar as duas, aí eu transformei o ou no próprio ou. Então aqui, ou não estudo, ou não estudo, ou não viajo. Certo? Então aqui simbolicamente, olha, estudo eu chamei de P, viagem eu chamei de Q. Tinha aqui um ou,
ficou dessa forma. Não estudo, não P. Se e somente se. E. Estudo, e. Se e somente se, não que. Não estudo, não P. Não viajo, não que. Aqui, ó. Aqui eu neguei uma e mantive a outra. Na segunda, eu mantive a primeira e neguei a segunda. Na última, eu neguei as duas. E ó, deixa eu te falar uma coisa. E aí agora, uma situação vai entrando dentro da outra, porque eu entendo que são peças cumulativas que você tem que ir trazendo. Então, se você vier falar para mim assim, Bruno, cara, tem como eu fazer a equivalência do um ou virar um E? Deixa eu organizar a sua cabeça, peraí. Por equivalência, um ou virar um E? Não, aí você não vai conseguir fazer isso não. Por equivalência, um ou não vai virar um E não. Agora, eu tenho como gerar uma equivalência para o conectivo ou em que, de alguma maneira, apareça o conectivo E? Sim. Aí, Bruno, você está confundindo minha cabeça. Não é abrir a sua mente. Equivalência do ou para o E, não. Agora, uma situação em que eu gero uma equivalência de um ou que surge o conectivo E, eu tenho. Sabe como? Olha, por isso que eu estou te falando, que agora uma peça começa a puxar a outra. Isso aqui é um si somente si, velho. Se aquilo ali é um si somente si, todo si somente si pode ser escrito como duas condicionais. Uma que vai do início para o fim e uma que vem do fim para o início. Então tem como, lá no finzinho, surgir um E? Sim, não é uma equivalência direta de um ou para um E. Mas eu posso, sim. Ter uma situação em que um ou vá ser escrito ali no fim das contas como uma coisa e outra? Sim. Brunão, então você está querendo me dizer que ele pode trazer uma situação do tipo ou estudo ou viajo é equivalente a pega isso aqui e transforma em duas condicionais? Claro que eu posso. Por quê? Porque regra de equivalência eu não tenho contraindicação. Eu não tenho hora para usar, se eu posso usar ou não. O ou, a gente não está vendo que ele é equivalente ao si somente si? Sim. Chegou no si somente si, filhão, o si somente si a gente já viu que o si somente si ele pode se transformar em duas condicionais. Uma que vá do início para o fim e uma que volte do fim para o início, certo? Agora, para você do outro lado não entrar em neura também exagerada. Pô, mas aí então, cara, é muita regra para guardar. Ah, então, isso. Porque aí se você for realmente se dispor a ficar colocando no papel tudo que for regra, você vai surtar. Fiquemos aqui com pelo menos a noção mínima, certo? Eu estou jogando para você a real de que o que a gente está vendo dentro desse bloco aqui está longe de ser, estão longe de ser as regras que mais caem. Equivalência de ou está longe de ser uma situação que mais apareça, mas pode aparecer. Então, eu acho que o que você tem que fazer aqui, nesse momento, é o que você está se propondo. A, no mínimo, pelo menos olhar, certo? Já que você teve um tempinho aí para olhar, que bom. Você olhe para essas regras. Pelo menos as mais manjadas. Se o cara chegar lá e resolver surtar de tudo, cobrar um nível, né, bem mais alto do que a gente está acostumado a ver, embasamento teórico você tem para fazer isso, porque aí não tem que se discutir. Pô, mas aí ele cobrou uma equivalência lá de um ou que virou duas condicionais e eu não tinha visto isso. Não, viu. Se um ou pode virar um si somente si, e se a gente sabe que um si somente si pode virar duas condicionais, então pronto. Com certeza pode acontecer, certo? Mas é para realmente, porque aí, se aquele ou vira si somente si, aí você imagina, tudo, gente, o que cai em condicional, dá pano para manga, porque aí o cara pode virar e criar milhões de situações, certo? Então que a gente consiga aqui também cadenciar a coisa. Olhar uma regra que aparece menos, mas já que você está se dispondo a pelo menos olhar, ter noção daquelas que realmente são as mais importantes e ficar pelo menos com um alerta. Acho que pelo menos te alertar eu posso. De que, olha, já que chegou num si somente si, fique atento, porque se ele quiser, ele ainda poderia brincar um pouquinho mais, tá bom? Mas entendemos as ideias do que a gente viu aqui então? Então o negócio é o seguinte, ó, ideias básicas. Essa que está aqui, ideia básica, por quê? A noção do ou uma coisa ou outra é a ideia de você dizer que é uma coisa ou outra, mas as duas não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou P ou Q vai ser P ou Q, mas não ambos, o mas é o E, não ambos é o não, pegando aquele parênteses ali com E. Mas as duas coisas juntas não vai dar. Então o mas não ambos é o E, não e o P e Q, certo? E de resto, são as equivalências que a gente está trazendo como promoção do que a gente já tinha visto no bloco anterior.
Quer transformar o ou por equivalência em si somente si? Lembre-se, o ou e si somente si de início, eles guardam características opostas. Se eu quero fazer com que esses caras que tenham essências opostas se transformem na mesma história, eu viro a chave de uma das partes. Para um ou virar um si somente si, eu nego a primeira ou nego a segunda. E se eu virar as duas, ou seja, se eu negar as duas, eu estou transformando o ou no próprio ou. Por equivalência, um ou pode virar o próprio se eu quiser negar as duas partes. E aqui também, olha, eu não comentei, mas ó, tudo está valendo. Inclusive aqui nesse final. Ah, Abraão, ou não estudo ou não viajo. Cara, ou não estudo ou não viajo. Você pode fazer comutatividade, certo? Ou não estudo ou não viajo. Pode virar ou não viajo ou não estudo. Você pode reescrever aquilo ali como não estudo ou não viajo, mas não ambos. Porque aí tudo que a gente vai vendo começa a se encaixar como possibilidade dentro das respostas que a gente tem aqui, certo? Então dá para usar comutatividade tanto no ou quanto no si somente si. Dá para usar naquela última que está ali a ideia do não ambos. Fechado? Coisa linda. Está entregue para vocês aqui esse bloco, rapidinho, não é um bloco tão extenso, certo? Dá para a gente pelo menos dar uma olhada e deixo para vocês aqui então, mais uma vez, a ressalva. Teve dúvida, quer voltar, quer acompanhar de novo, não tem problema nenhum, bota esse vídeo para rodar aí de novo, que eu repito tudinho, nos mínimos detalhes, da mesma forma, para você. Um forte abraço, tudo de bom, valeu!